Fala pessoal, estou aqui na cozinha do Título Gastropé de Ituceia e hoje eu vou conversar com vocês a apresentação dos diferentes IBPs, inibidores de bombas de próton, como eles são, como que a gente pode prepará-los para dar para alguém que não aceita comprimido ou cápsula. Esse aqui ó, é omeprazol 20 mg. Então como você pode ver, é uma cápsula dura, essa aqui é a cápsula, e dentro dela ó, faz um barulhinho, tem microgrânulos. Ó. Então eu consegui abrir aqui uma dessas cápsulas, foca aqui para mim, ó. Eu vou mostrar para vocês como que são esses microgrânulos dentro da cápsula. Ó, parecem umas areinhas, umas areinhas, umas bolinhas. Essas bolinhas aqui, você não pode quebrar, não pode quebrá-las, porque dentro da medicação. Então se você pegar e macerar, elas são bem duras, a gente vai acabar misturando o omeprazol que está aqui dentro com o ácido que tem mesmo na água e vai inativar ele, tá? E vai fazer com que o omeprazol que está aqui dentro fique em contato com a acidez do estômago e vai inativar. Então o que a gente pode fazer, né, e não é muito feito no Brasil, é misturá-las num purezinho de maçã, um purê de banana, bem pouca quantidade para a criança ingerir. Mas são bolinhas assim, pequenas, mas tem uma textura, então criança muito pequena pode ter uma dificuldade para ingerir. Esse aqui é o esomeprazol 20 mg. Diferente do omeprazol, ele não é uma cápsula, ó. Tô abrindo aqui para vocês darem uma olhada. Ele é um comprimido, tá bom? E essa marca específica é um comprimido orodispersível, ou seja, você coloca em contato com a água, ele se dispersa e fica diluído, tá bom? Em microgrãos. Então, vocês podem ver, eu tenho aqui um copinho com água. Eu vou colocar o comprimido. Reparem nisso aqui. Vocês podem ver, em menos de 30 segundos ele já começa a dissolver. A gente recomenda mais ou menos deixar uns 3 minutos para se dissolver bem. Você mexe um pouquinho, já está 100% dissolvido. Eu dissolvi um pouquinho mais de água do que necessário para ter esse efeito visual, mas para crianças que precisam tomar esomeprazol 2 vezes por dia, por exemplo, crianças com refluxo, gastrite ou adolescentes, crianças com esofagite eosinofílica, a gente pode dissolver assim e toma, tá bom? Para crianças menores, eu tenho um pulo do gato, você vai ver só. Eu vou pegar mais um comprimido. E aí, o que eu oriento as famílias, né? Então, pega uma seringa, essa aqui é uma seringa de 10, para efeitos do vídeo, pode pegar uma seringa de 3 ml, por exemplo. Tira o êmbolo e a gente põe o comprimido lá dentro e fecha o êmbolo. Aí, o que ele vai fazer? Tem um copo aqui com água, eu vou pegar um pouquinho de água, tá? Uns 5 ml, e vou colocar aqui na seringa. E dá uma olhada aqui, o comprimido na seringa. Ó. Então, o comprimido está se dissolvendo aqui dentro. A gente pode balançar. Eu gosto também de fazer vácuo, às vezes isso ajuda a ele dissolver melhor. E é isso, ó. Então aqui foi nem 30 segundos. Ele já está bem dissolvido, né? Você pode esperar mais tempo, claro. Ele tem microgrânulos, esses microgrânulos a pessoa tem que ingerir. E muitos dos meus pacientes reclamam que isso aqui é muito amargo. Então não façam isso em casa, eu vou experimentar e a gente vai ver como é que tá esse sabor aqui do esomeprazol. É um pouco amargo sim, um pouquinho gosto de terra. E assim, é muito diferente dos xaropes adocicados, né? Mas é tolerável, acho que depende da pessoa e da criança, beleza. O que algumas famílias falam é que esses microgrânulos, esses pozinho que fica aqui dentro, às vezes vai pro fundo da seringa, né? E aí, ou no fundo do copo, é difícil de pegar. Então, o ideal seria colocar numa seringa, você deixa ela para baixo, né? Então, os microgrânulos vão para a ponta, né? E a criança, quando tomar, a primeira parte do que ela ingerir já são esses microgrânulos, que é a medicação. Esse aqui é o omeprazol 10 mg na formulação dispersível em água, tá? Então é uma marca bem famosa, é a única do Brasil. Então, como a gente pode ver aqui, ó, é um comprimido pequeno, menor do que o esomeprazol, e ele é dispersível em água também, tá? Então eu tenho um copinho aqui, vou colocar ele com um pouquinho de água, esperar aí. E aqui eu tenho uma seringa também, que eu vou fazer uma diluição, como eu oriento fazer esse comprimido, que é tirar o êmbolo. Vamos colocar a medicação. E eu vou puxar um pouquinho d'água aqui. Estou puxando uma quantidade um pouco maior para vocês verem o que vai acontecer, tá? Eu vou deixar aqui. O que a gente conseguiu perceber no experimento, né? Quando a gente dilui na seringa, parece que o comprimido, tanto do omeprazol quanto do esomeprazol, ele dissolve mais rápido do que no copinho, tá? E o omeprazol hidrodispersível, ele demora mais para misturar e se dispersar do que o esomeprazol, que eu mostrei aqui no experimento anterior. Então vamos esperar um pouquinho.
gente, parece que ele demora um pouco mais do que o esomeprazol, então acho que o tempo de 3 minutos é mais adequado para ele. Ele também forma uma areinha, né? Então quando a gente for dar para uma criança, preferir que a medicação fique mais na ponta, para a gente garantir que está dando principalmente ela. Eu acho que ele realmente precisa esperar um pouco mais de tempo. Os pacientes não reclamam que ele é amargo, como eu falei do esomeprazol, mas falam que a areinha dele é mais grosseira. E é verdade, assim, eu vejo que a dispersão dele é um pouco mais grosseira, mais flocada do que a do esomeprazol. Vamos lá, vamos experimentar. Colocar a medicação mais na ponta. A areia dele é muito mais notável, essa areinha. A textura é realmente mais desagradável assim do que o esomeprazol, mas o sabor é melhor, porque não tem sabor nenhum. E olha só, então são 2 comprimidos. Eu tentei macerá-los aqui, ó, então eu coloquei eles no copinho, eu tentei amassar. É bem difícil de amassá-los, tá? E é para ser assim, tá? Então, esses comprimidos dispersíveis em água, que é essa formulação do esomeprazol e esse omeprazol, a gente não deve macerar porque a gente não pode quebrar essas microbolinhas que estão dentro deles. Essa aqui é uma cartela de pantoprazol 20 mg. Então vou mostrar para vocês. Uma vantagem é que ele é um comprimido bem pequeno. Ele assim, é 1/3 do comprimido do esomeprazol, tá? Ele é bem pequeno, ele é bem aerodinâmico assim, parece uma balinha. E para crianças que estão aprendendo a ingerir comprimido, ele é muito útil, tá? Então eu passo bastante o pantoprazol para essas situações, tá? Ele não é dispersível, tá? Então ele tem uma camada protetora, ele vai só se liberar mesmo no intestino, não no estômago. Então a gente não pode macerar, não pode diluir ele. Esse aqui é uma cartela do dexlansoprazol 60 mg, tá bom? Tem um de 30 e de 60. Como o omeprazol, ele é uma cápsula, ó, dá uma olhada aqui, uma cápsula dura, e dentro dele tem microgrânulos, como o omeprazol. Eu consegui abrir uma cápsula e vou mostrar para vocês aqui, ó, como que são esses microgrânulos. Então, os microgrânulos são um pouquinho maiores do que o omeprazol, tá? Você não pode quebrá-los, que a medicação está aqui dentro, e também não pode macerá-los. Mas você pode diluir e misturar com um purezinho de banana ou de maçã, pouca quantidade para a criança ingerir. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham entendido as diferenças na formulação de cada inibidor de bomba de Proton.